no livro de Gênesis, capítulo 19, verso 15. Gênesis 19, 15. Glória a Deus. Pedi para me dar retorno e baixar a nave aí. Aleluia. Gênesis 19, 15. Diz assim: e ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: ora, não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que, porventura, não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá. Não é pequena? Para que minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui tenho-te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar, que quer dizer pequena. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Amado Deus, aqui está a tua palavra, continua falando conosco nesta noite, Senhor. Ministra a cada vida que veio a esta casa de oração, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Tomem assento, queridos. Nós estamos diante de uma palavra que vai culminar no final da jornada, pelo menos histórica, né, registrada na Bíblia, de Ló, o sobrinho de Abraão. E quando nós analisamos a vida de Ló e como ela se desenvolveu, como transcorreu aí a sua vida histórica, nós vamos identificar um homem que a Bíblia vai dizer que ele sai da terra da Mesopotâmia com Abraão, seu tio, e enquanto ele estava com Abraão, ele foi próspero, a ponto de eles terem que se separar por conta dos pastores. E na hora da separação, Abraão pede para Ló escolher que lado ele queria. E a Bíblia diz que Ló, quando viu, diga comigo, viu, ele viu as campinas do Jordão,
toda verde, aquela coisa maravilhosa, com cidades na época já desenvolvidas. E ele escolhe ir para as Campinas do Jordão e Abraão vai para os Carvalhais de Manre, uma cidade árida, um lugar árido, uma terra árida. E a Bíblia diz que Ló estende a sua tenda até Sodoma. Estende a sua tenda até Sodoma. E Sodoma era um lugar, juntamente com duas cidades, Sodoma e Gomorra. E tinha uma terceira cidade, que era Bela, que a Bíblia já muda para Zoar. E essa cidade era uma cidade em que Deus estava tentando destruir por conta da pecaminosidade da cidade. E o juízo de Deus era iminente. E Deus foi conversar com Abraão, juntamente com 2 anjos. E ele, ali materializado, Abraão vai interceder por aquelas 2 cidades. E na intercessão de Abraão, ele pede que Deus não pergunta a Deus que se tivesse 10 pessoas na cidade, se ele pouparia a cidade. Deus disse assim: eu posso poupar a cidade. Mas não havia 10 pessoas. E a intercessão de Abraão parou em 10. E Deus envia 2 anjos para resgatar a Ló e sua família, e para destruir as 2 cidades e toda a campina. Na verdade eram 4 cidades que tinham naquela campina. Sodoma e Gomorra eram as 2 maiores. E toda a campina do Jordão. E a Bíblia vai dizer que quando os anjos tiram Ló, eles mandam Ló ir para o monte. E mais uma vez Ló, ele se move pela vista. E diz assim: não, me permita ir para aquela cidade pequena. E ele vai para a cidade pequena. E quando ele chega na cidade pequena, ele fica com medo de que a cidade talvez com medo da cidade ser destruída, aí ele vai para o monte. Então nós estamos diante de um homem cuja jornada dele as suas decisões foram tomadas por causa daquilo que ele viu e por causa das suas necessidades. Jamais por fé. Não foi a fé, não era a fé que movia Ló. Embora Ló fosse um homem justo, como disse Pedro. E por isso, e pela intercessão de Abraão, ele foi poupado, ele e sua família. A gente vai entrar nos pormenores. Mas eu quero fazer primeiro esse quadro geral. Né? Então a gente precisa perceber que, ao olhar o final da jornada de Ló, ele acaba os dias deles dentro de uma caverna. E justamente porque ele resolve se mover por vista e não por fé. Então, quando nós nos movemos por necessidade, assim como a própria Noemi, o seu marido, os seus filhos, que saem da terra prometida e vão para Moabe, também movidos por necessidade. É um perigo. Porque onde não existe fé, Deus não está presente. Deus não se move pela nossa necessidade. Deus, ele se move pela nossa fé. Amém? Porque eu estou precisando, Senhor. Deus não vai se mover pela sua necessidade. Deus vai se mover pela sua fé, por aquilo que ele está apontando. Então todos os caminhos que Deus apontou, Jó recusa e prefere o caminho dele, prefere a vista dele, prefere a segurança dos olhos. E às vezes a gente está vivendo hoje uma vida que
é resultado das nossas decisões, desse tipo de decisão. Nós nos movemos o tempo todo pela vista. Nós não buscamos em Deus. Nós não procuramos saber em Deus o que Deus quer para nós. Mas só pelos olhos, pela vista, por aquilo que a gente acha, por aquilo que a gente está vendo. Então, assim, ao analisar esse quadro geral, você percebe isso. Você percebe que Ló, ele é um tipo, é o exemplo, é o modelo do homem carnal. É o modelo do homem que se move pela carnalidade, pela necessidade, pelos impulsos carnais. E diferentemente de Abraão, que agora Abraão é o modelo do homem espiritual, que se move por aquilo que Deus fala ao coração dele, que se move por aquilo que o Senhor mostra. Então, quando você vai observar o final da vida de Abraão, Abraão morre muito rico, cheio de dias, farto, ainda se casa. Depois da morte de Sara, ele ainda se casa, ainda tem mais 12 filhos, né? Então, assim, nós precisamos perceber nesse quadro geral da vida de Ló, que nós temos que tomar isso como exemplo, porque nós estamos onde as nossas decisões nos trouxe, nos levou. Você está em um lugar em que quem te levou a este lugar foram as suas decisões. E daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você estará em um lugar em que as suas decisões terão te levado até lá. E aqui a gente tem que entender que não importa mais o que você tomou, a decisão que você tomou, você já está aí. Agora você tem que pegar esse exemplo de Ló e dizer assim: eu não vou ser como Ló. Eu não vou mais decidir como Ló. Eu não vou mais decidir pelas minhas necessidades. Eu vou buscar a Deus para que Ele me mostre a direção que eu tenho que seguir. Eu vou buscar a Deus. E é interessante, agora eu vou entrar nos pormenores, que nós estamos diante de um arrebatamento aqui. O primeiro arrebatamento, o arrebatamento bíblico, Ló foi arrebatado. A família dele foi arrebatada. Os anjos pegaram pelas mãos e disseram: a gente vai sair daqui agora. Não tem mais o que esperar. Chegou a hora do juízo. E eles tiram a família de lá. Tiram do lugar da injustiça. Tiram do lugar onde Deus havia determinado o juízo. Preste atenção que isso aqui é muito forte. Porque às vezes Deus cria situações que nem entendemos às vezes para nos tirar de lugares de juízo. Que Deus ainda não tratou porque você está ali. Deus ainda não apertou porque você está lá. E Deus está criando situações e você não está entendendo. Deus está te arrancando deste lugar porque Deus vai tratar. Quem entende isso aqui? Eu sempre falo aqui, quando eu era adolescente, eu aceitei Jesus com 16 anos. Eu tinha 17, 18, eu brincava, os jovens e os demais jovens, a gente brincava. Eu dizia assim: olha, eu sou a bênção, onde eu estou, a bênção de Deus está. Né? E aí eu ficava brincando com as jovens, né? Era bem gaiado, eu dizia assim: olha, você precisa entender, se você me tiver, você tem a bênção de Deus. Que onde eu estou, meu querido, onde eu estou, minha querida, a bênção está. Então veja isso, né? Preste bem atenção.
Veja bem. Porque, então, enquanto Ló estava ali, por causa da intercessão, e eu quero que você veja o poder da intercessão. Rapaz, não brinque com intercessão, o negócio é sério. Abraão intercedeu por 4 cidades. Porque fala só Sodoma e Gomorra, porque eram as maiores. Ele intercede pelas cidades. E mesmo assim Deus destrói. Mas é interessante que Moisés, ao escrever esse livro, ele faz questão de dizer que Abraão volta para o lugar da intercessão. E olha o juízo de Deus. E diz assim, como se ele dissesse assim, eu intercedi, mas o povo não se arrependeu. Deixa eu lhe falar, você não é responsável pelos problemas dos outros, meu irmão. Tire essa dívida da sua alma. Você não é responsável pela miséria dos outros, pela derrota dos outros, porque às vezes a gente quer carregar o mundo nas costas. Quem me entende aqui? Você está me entendendo aqui? Ele chega no mesmo lugar que ele intercedeu e olha o fumaceiro lá e diz assim, é como se ele dissesse assim, eu fiz a minha parte, eu intercedi, mas o cidadão, aquele povo não se arrependeu, aquele povo não mudou. Então vá até o limite, meu amigo. Não ultrapasse o limite. Abraão desceu para Sodoma? Abraão foi evangelizar em Sodoma e Gomorra? Ele fez aquilo que era o limite dele. E às vezes você está se colocando em situações e lugares que Deus não quer que você se coloque. Porque se ele vai para lá, é problema. Ele vai sofrer toda a influência da cidade. E a gente vai ver isso aqui. Que Ló, embora ele conseguiu se manter justo, mas as filhas dele e a esposa dele foram corrompidos. E ele se casa, na verdade, com a mulher de Sodoma, né? Então, a família dele estava corrompida. Irmãos, olha a comparação. Compare a família de Noé com a família de Ló. Forte, né? Porque Ló foi falar com os genros disse assim, eu vou nada. Você está ficando doido. Isso aqui vai dizer, que negócio de destruir. Né? Eu estava comparando isso, a família de Noé com a família de Ló. Noé conseguiu trazer todo mundo da família. Né? Veio as noras. Todo mundo entrou na arca. A família foi salva. Mas Ló não. Até quem foi salvo já estava perdido. Quem está me entendendo aqui? Porque foi salvo só o corpo, mas a alma já estava perdida. Porque a alma tinha se corrompido. Então, Ló era um homem que se movia por vista e não por fé. Quando Deus está para destruir, os anjos pegam ele. E os anjos dizem assim, vá para o monte. Foi ou não foi? Está aí no texto, vá para o monte. Ele olha e diz assim, meu senhor, não, eu quero ir para a cidade. Sabe por quê? Porque Ló gostava das coisas prontas. Ló não gostava de cavar buraco, de começar do zero. Ló queria chegar nos lugares que já estava tudo pronto, tudo organizado, confortável. Quem está me entendendo aqui? Mas Ló depois vai para o monte? Vai. Mas vai no tempo errado. Cuidado, meu irmão. Porque a questão não é o monte que vai te salvar. É o tempo de Deus. Você tem que obedecer naquele tempo. Porque a obediência atrasada, a obediência retardada é desobediência. Quando o anjo, se Ló na hora que o anjo diz assim, vá para o monte, ele sobe o monte,
Deus iria preparar o milagre para ele naquele monte. Quem está me entendendo aqui? Deus que sustenta. Então, o mistério não está no monte. O mistério está no lugar que Deus aponta e na hora que Deus aponta. Quem recebe aqui essa palavra? Deus poderia dizer, vá para o vale, vá para a caverna, mas na hora de Deus. Porque quando Deus disse vá, é porque Deus já chegou lá. Deus já preparou o lugar. Quem está me entendendo aqui? Então não interessa. Mas Ló diz assim, não, eu não vou sobreviver. É um homem incrédulo, irmãos. Eu não vou sobreviver no monte. Como é que eu vou comer? Como é que eu vou beber? Eu não vou sobreviver. Então é um homem que não aprendeu nada com seu tio, que não aprendeu nada com Abraão. É um homem totalmente carnal, que se movia pela necessidade, pela vista, pelo conforto. Eu estou lendo alguns livros de sociologia, eu estou me divertindo. E hoje eu li um comentário, né, de um sociólogo bem famoso no mundo. Eu até comentei com o Gisele. Ele disse o seguinte, olha, paraquedas, skate. Olha o comentário dele, mas perfeito. Paraquedas, skate, asa delta, não. Esqueça isso, nós estamos na era do deslizamento. A galera agora, essa era, a turma quer a facilidade, que é a suavidade. Paraquedas, soltar de... Não, nada de risco. Ele quer a garantia, ele quer o deslizamento. O povo está buscando o não esforço. É a vitória sem esforço. É a facilidade das coisas. Quanto mais suave, melhor. Quanto mais confortável, melhor. E aí ele diz assim, não, nós estamos na era do deslizamento. Quem está me entendendo? Quem já pegou aquela eu nunca consegui fazer aquilo na praia, né? Que você joga um pedaço de madeira e aí você vai deslizando, né? Nunca consegui fazer aquilo. Sempre caía, né? Mas deixa para lá. Mas então é a era do deslizamento, é a facilidade, né? É o carrinho de rolimão aqui, vamos empurrar, sem esforço, descendo ladeira, está tudo certo. Sem suar, sem esforço nenhum. Então, esse era Ló. Era o homem que queria as coisas sem esforço. Ele queria zero risco. Mas, irmãos, para andar com Deus, você tem que andar debaixo do risco. Porque você precisa confiar nele. Você não pode confiar na sua vista. Você não pode confiar naquilo que você... ter garantias. Tem pessoas que querem andar com Deus, que querem que Deus dê garantias a ele. A garantia é ele. Ele é a garantia. Alguns receberam aqui, alguns entenderam. Ele é a garantia. É por isso que Davi diz assim: Senhor, tu és a minha herança. Tu és o meu bem maior. Tu és o meu escudo, o meu alto retiro, o meu rochedo, o meu esconderijo é Deus. Ele, a presença dele é a tua garantia, meu irmão. Mas as pessoas carnais, eles buscam isso. Então essas pessoas, elas nunca vão viver milagres em Deus. Elas nunca viverão isso. Porque elas querem se mover como Ló. Elas querem a garantia. Então quando Ló olha a cidadezinha pequena, né, diz assim, é pequena. Tipo assim, tem pouco pecador ali. Não dá para o senhor dar uma aliviada, não. Aí o anjo disse assim, tudo bem, pode ir. Eu vou aceitar essa intercessão sua. E é interessante que a intercessão, quando Ló intercede, Deus concede a ele e não concedeu a Abraão. Ele não pode ir para a cidade. Só que ele não fica lá por muito tempo.
Mas aos olhos dele era o quê? Confortável. Já estava tudo pronto. Mas existem alguns lugares, irmãos, que eles não suportam a prova do tempo. Existem algumas facilidades que você vê na vida que elas não suportam a prova do tempo. É por isso que quando Deus nos manda para lugares e quando Deus nos dá direções, Deus não está apenas garantindo o hoje, Deus está garantindo o amanhã. Quem está me entendendo aqui? Mas você tá numa geração que tudo é o hoje, que tudo é agora. E Jó parece que é um pós-modernista fora da, né? Ele quer tudo para Jó é agora. Ele não queria nada construir nada. Ele não era como Abraão, que não, eu vou construir, vou cavar poço, né? Abraão estava ali, não, vou cavar poço, vou construir, vou fazer. Abraão, onde ele chegava, ele construía um altar para Deus. Quem está me entendendo aqui, meu irmão? Aleluia! E a gente precisa ter esse DNA, porque o nosso Deus, Ele é construtor. Quem está me entendendo aqui? Aleluia! Esse é o DNA dos filhos de Deus. Você não pode querer as coisas prontas, tudo pronto. Claro que Deus às vezes vai te dar coisas prontas, mas você precisa entender que esse DNA, ela tem que correr dentro de você. Aleluia! Porque Deus vai te usar para trazer coisas do nada, para começar coisas do zero. Ele vai te abençoar. Aleluia. Você tem que entender isso. Aleluia. Então Ló gostava de lugares prontos, não gostava de começar nada do zero. Mas às vezes é necessário cavar buracos, fazer novos fundamentos, pois os existentes são de areia e não vão resistir ao teste do tempo. Zoar, aquela cidadezinha pequena para a qual Ló foi, não resistiu ao teste do tempo. Ló teve que sair de Zoar e começar do zero. Mas agora, sem Deus, aí é pesado demais. É interessante que ele vai para o mesmo lugar que o anjo apontou, mas fora do tempo de Deus. Então não adianta a gente estar na direção certa. A gente precisa estar na velocidade certa. Porque velocidade é oportunidade. Amém? Velocidade tem oportunidade, tem velocidade. Oportunidade tem velocidade. O tempo era aquele. E aí nós vamos ver agora a saída de Ló, traumática da cidade. O anjo diz assim: não olhe para trás, não volte. E a mulher de Ló era a mulher de um tempero só tinha sal nela. Esse é o problema. Quem está entendendo aqui? É a mulher de um tempero só tinha sal. Uma mulher que não tinha futuro, mas era uma mulher que não tinha futuro, ela só tinha passado. Ela olha para trás porque era tudo que ela tinha, era só passado, não tinha futuro. É porque um tempero só, né? Porque só serve para aplicar nenhuma coisa. Então ela olha para trás porque ela não conseguia ver futuro com Deus. Ela não conseguia ver futuro, o amanhã. Ela estava presa naquilo. Para ela, aquilo ali era tudo. Ela não estava pronta para o novo de Deus. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Às vezes nós estamos em um lugar, às vezes a gente está numa situação em que a gente diz: é aqui mesmo que eu vou ficar. Eu me lembro quando eu estava trabalhando numa multinacional, e eu pensava que eu ia me aposentar ali, irmão. Estava bem na empresa, era bem conceituado, tal. E eu disse assim: eu vou ficar por aqui mesmo. Aqui eu me aposento. E Deus disse assim: engano, lê do engano. Estou te tirando daí. Foi um susto para mim quando Deus me mostrou
que o meu tempo naquele lugar tinha acabado. Você precisa estar pronto para o novo de Deus. Você precisa entender que nós temos que nos apegar a Ele e não aos lugares que Ele nos levou. Quem está me entendendo aqui? Não é situações que... Porque existem situações, existem projetos de Deus, existem propósitos de Deus para a nossa vida. Aleluia. A nossa vida, ela não tem razão em si mesmo. Não, nós participamos de um reino. Nós precisamos cumprir missões. Nós precisamos cumprir propósitos. Quem está me entendendo aqui? Aleluia. Não é por você mesmo. Aleluia. Você tem que entender que Deus te abençoa enquanto você estiver debaixo de um propósito. Aleluia. E quando você sai do propósito, a bênção de Deus sai de você. Tinha chegado o tempo de Jó naquela cidade. Já era, acabou. Ló, eu estou confundindo Ló com Jó. Acabou Ló, acabou. Tinha acabado o tempo dele ali. Deus iria preparar algo grandioso para a vida dele, algo melhor para a vida dele. Aleluia. Mas ele não creu. Ele preferiu a segurança. Ele preferiu o velho. Ele preferiu a segurança do mundo. E às vezes a gente está nos iludindo com isso. Não, mas aqui é seguro. Mas aqui está garantido. E Deus está dizendo assim, está garantido até agora. Mas tudo isso aí vai pegar fogo. Quem entendeu aqui? Vai pegar fogo. Isso aí vai virar pó. Eu me lembro que Deus chegou para mim e disse assim, se você não sair, eu vou transformar a sua vida será atribulada nessa empresa. Eu tive um sonho, Deus me comunicando isso no sonho. Se você ficar, você vai ver a tribulação que você vai passar aqui dentro. Você entende um negócio desse? Você estava ali em um lugar que Deus abriu a porta de uma forma sobrenatural. Eu já contei aqui algumas vezes. Estava bem relacionado. Tinha um bom conceito a nível nacional. Estava até querendo ir para a França. Que a empresa era francesa. Ali tranquilo, na boa. Ó, eu já conhecia até a Gisele na época. E aí eu estava de boa ali. Aí Deus disse assim, ó, seu tempo aí acabou. Mas ele não falou só isso. Ele disse assim, se você ficar, a sua vida vai virar um inferno aí dentro. Vai virar pó. Todo esse seu conceito que você tem aí, tudo isso vai virar pó. Foi o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Então, a bênção está no lugar que Deus quer que você esteja. Não é no lugar que você acha seguro. É no lugar que Deus aponta. Na hora que Deus aponta. Quem está me entendendo aqui, meu irmão? A gente tem que entender isso aqui. E parar de ser um Ló nos dias de hoje. Parar de nos mover pela necessidade, pela beleza, por isso, por questões da alma, por questões emocionais. Mas que é bonito. Outro dia atrás eu estava para tomar uma decisão totalmente emocional. E Deus disse assim, você vai fazer isso? Aí eu disse assim, já foi. Estou recuando. Mas eu estava parecendo Ló. Não é bonito, é interessante, é isso. Só que, quando você tem o Espírito de Deus, é diferente, né, irmão? Deus não precisa mandar anjo, não. Ele já mora dentro de você. Ele já habita dentro de você. Essa é a vantagem da nova aliança. Se não fosse na nova aliança, Deus tinha que mandar um profeta. Né? Imagine o trabalho ia ser um trabalho, os anjos iam dar. A gente ia dar muito trabalho para os anjos no dia de hoje. Viu? Tinha uns crentes aí que ia dar muito trabalho. Ia ser uma canseira, toda hora, o anjo na casa desse cidadão. Que tem uns crentes aí que apronta demais, meu irmão. Ia ser uma canseira, toda hora o anjo na casa dele. Graças a Deus que o Espírito Santo veio. Amém, irmãos? Que agora ele fala direto com você.
deu uma aliviada nos profetas, né? Imagina os profetas no dia de hoje. Meu filho, vai para tal lugar agora, avisa. Agora vai para tal lugar. Agora vai para tal lugar. Agora, Deus, eu não aguento mais. É o povo dando trabalho. Entendeu agora? O Espírito Santo veio. Ficaria complicado demais. Então, entenda aqui. A mulher de Ló, ela não conseguiu enxergar o futuro com Deus. Ela queria a segurança do passado. Mas aquilo ali iria virar pó. Ela saiu da cidade, a cidade não saiu dela. Ela não conseguiu ver a realidade das coisas invisíveis. Vocês sabiam que o campo magnético da Terra, a Terra tem um campo magnético, né? Que faz com que a bússola, né, aponte para o... Vixe, ninguém... Para o norte, irmão, pelo amor de Deus. Para o norte. Então, no núcleo da Terra, existe ali um material pastoso, metálico, que ele fica em movimento. E esse material do núcleo pastoso, metálico, que fica em movimento, cria um campo magnético. Esse campo magnético é responsável por manter a Terra segura. Pastor, como? É o campo magnético que protege a Terra dos meteoros. Sabia disso? Meteoros tentam entrar, não conseguem. É o campo magnético que mantém a Terra protegida dos meteoros, das meteoros que são visíveis. Mas esse mesmo campo magnético, né, protege a Terra das micro-ondas do Sol. Sim, aquelas micro-ondas que a gente aquece a comida. O Sol manda. E se não fosse esse campo, todos nós seríamos cozidos em um micro-ondas gigantesco. Seríamos cozidos, todos nós. Vocês sabiam disso? Esse núcleo da Terra é responsável por proteger você dos meteoros, diga comigo, as coisas visíveis, e das micro-ondas, diga comigo, as coisas invisíveis. Quem está me entendendo aqui? Aí você precisa entender que, quando a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa, né, ao redor, quando a Bíblia diz que eis que estou convosco todos os dias, então Deus está te protegendo das coisas visíveis e das coisas invisíveis. Você tem que se mover em Deus. Você tem que estar nele. Você não pode dizer assim, não, vou ficar aqui hoje. Deus disse assim, não, mas seu tempo não é para ficar mais aqui. Você tem que, partir. Está chegando um meteoro aí. E esse eu não vou proteger, não. Vou proteger você, sai, desloca. E a gente não está entendendo. A gente quer a segurança. Então entenda o seguinte: as verdades espirituais e as realidades eternas são coisas que, esses princípios que protegeram Abraão, esses princípios que fizeram com que a família de Abraão prosperasse, e nós, a ponto de nós hoje, nós sermos chamados filhos de Abraão, porque ele creu nas realidades eternas, ele creu no comando do céu, ele creu na ordem, nas direções que foram dadas a ele pelo próprio Deus. E eu pergunto a você, por que você não crê? Porque às vezes nós resistimos a isso. E de repente, alguns de nós, infelizmente, somos atacados por meteoros. Alguns de nós, às vezes, as micro-ondas espirituais nos atacam e a gente não sabe por quê. Porque nós estamos sem a proteção. Nós estamos fora do lugar. Nós estamos no lugar errado. Então a fé é a atitude da alma para com as realidades espirituais. É se mover dentro dessas realidades. É crer no invisível. É crer sem estar vendo. A mulher de Ló não acreditou. Já tá, para que olhar aqui, olhar para trás, que bobagem, olhar para trás. Olhou, se tornou numa estátua de sal. Paralisada. Você entende?
Tem pessoas que estão brincando com essas coisas, que estão fazendo pouco dessas realidades espirituais e hoje estão pagando um preço terrível. Pessoas que estão brincando com a santidade, brincando com o pecado. Vou pecar e Deus me perdoa. Brincando com essas coisas espirituais e hoje estão afundando, estão pagando um preço terrível. Nós precisamos estar atentos a isso, porque Deus, Ele quer nos levar para o lugar seguro. Deus quer nos levar para o lugar da bênção. Amém, irmãos? Deus quer nos levar para isso. E eu encerro aqui a terceira parte da pregação com o desenrolar da família de Ló. É terrível, irmãos. Não sei, é terrível o desenrolar da família de Ló. Eles saem de Zoar, vão para uma caverna no monte. É interessante que o anjo mandou ir para o monte, não mandou ir para a caverna. É outra questão aqui, né? E na caverna as filhas dele embebedam a Ló e fazem incesto para que tenham filhos do pai. Aí você vê como os padrões de Sodoma e Gomorra estavam dentro daquelas meninas. Irmãos, são os nossos padrões que guiam as nossas decisões. Sabia disso? São os nossos padrões morais. A gente tem que ter cuidado de inculcar nos nossos filhos os padrões do reino de Deus. Amém? Porque os valores do reino é que ditam as nossas decisões. É que na hora da crise, sabe? Na hora da necessidade, o substrato que está impresso dentro de você é aquilo que vai, de fato, influenciar suas decisões. É ali que você prova se você é convertido ou não. É se você vai enganar, é se você vai mentir, é se você vai roubar por causa da necessidade, por causa da subsistência. Entende? A subsistência traz o substrato, né, dos valores que estavam impressos nela, valores que estavam ocultos ali. A gente não pode brincar com essas coisas. É por isso que a gente tem que pedir a Deus para nos converter todos os dias. Quem está me entendendo aqui? Eu oro, Deus me converta o meu coração, porque na hora da necessidade, na hora da crise, sabe? É aí que é revelado o substrato que está dentro de você. Se você é crente mesmo, se você é convertido mesmo, se você vai passar por cima das pessoas, se você vai mentir, vai enrolar, vai fazer de conta que não viu, vai ser indiferente à dor, é ali que a coisa chama, né? É aí que chama mesmo o sangue, né? Vai ferver, e quando o sangue ferve, aí você vai ver o que é que sai de dentro de você. Irmão. Então nós precisamos entender isso. E aí o que é que acontece? Elas se movem pelos princípios de Sodoma e Gomorra. E o que é que acontece? Elas ficam grávidas do pai e produzem, e delas saem dois povos, os moabitas e os amonitas. Dois ferozes inimigos de Israel. Inimigos de Abraão. É terrível isso, né? Os amonitas mesmo eram um povo miserável, um povo que saía matando crianças, Jefté, né? É levantado por Deus para brigar contra os amonitas. Era um povo terrível, o povo temia os amonitas. De qualquer jeito, era terrível. Então você vê como quando a gente age fora dos princípios de Deus, a gente gera, né, inimigos, né? A gente gera coisas que vão atrapalhar a obra de Deus, coisas que vão atrapalhar o propósito de Deus, às vezes na nossa família, às vezes na nossa casa.
essas mulheres geram dois povos que se levantam contra Israel. E que Davi tem que brigar com esses caras. Tem que destruir eles, tem que, a ponto de Deus proibir que os amonitas e que os moabitas entrassem na casa dele, no templo. Está lá escrito em Deuteronômio 23. Deus proíbe nós, na minha casa não pode entrar nem amonita e nem moabita. Só a Ruth consegue quebrar isso com a sua adoração quando ela se converte. Mas aí já é a graça de Deus. Mas entenda como isso gerou tudo por decisões motivadas por valores corrompidos. Eu estou falando de coisas geracionais aqui. Eu estou falando de tua família. Quem está me entendendo? Eu estou falando dos teus filhos aqui. Eu estou falando de anos que vão vir agora, de 10, 15, 20 anos que vão, e como você vai estar nisso. O que é que vai determinar como você vai estar, ou onde você vai estar, vai determinar qual é a tua visão. O que é que te move? Se é o homem espiritual como Abraão, ou se é o homem carnal como Ló. Porque se você hoje, meu irmão, decidir se mover como Abraão, se você hoje não fizer como Ló, Deus vai te garantir um futuro abençoado.